Boa noite, graça e paz, meus queridos irmãos, meus amigos. Mais uma vez aqui para compartilhar das Escrituras Sagradas, escolhendo uma porção da mesma para que possamos meditar nela e tirarmos uma lição proveitosa para a nossa vida, que venha para sustentar a nossa fé, para nos manter firmes nessa nossa caminhada e para sermos alimentados mais uma vez com a única comida, o único alimento que faz da nossa alma uma alma robusta e preparada para toda e qualquer situação da vida, por mais adversa que seja. O texto que nós queremos ler hoje está impresso no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 3. É um pequeno texto conhecido dos crentes que leem a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1, 3. O que significa tornar? O que significa esse termo, tornar? Qual é o sentido dele? Bem, no geral tem o mesmo significado de voltar, exatamente igual àquilo que aconteceu na parábola do filho pródigo, que juntou tudo que tinha, a sua herança, que foi repartida com ele pelo pai, e ele se foi para o lugar mais distante possível da casa do seu pai. Mas em um certo momento, em um dado momento da sua vida, o escritor sagrado Lucas, ele diz que aquele jovem, depois de ter passado experiências tristes, ele tornou à casa do pai, ele regressou, ele voltou, ele se aproximou de novo da casa do pai. É isso que tem o significado de tornar. Tornar significa voltar, significa regressar, significa se aproximar novamente de alguém, de algum lugar. E é isso que o Senhor está convidando, fazendo o convite ao seu povo através do profeta Zacarias. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. É um convite que Deus está fazendo. Um convite para reatar laços que foram quebrados, laços que foram partidos. O convite vem sempre daquele que é mais forte, daquele que é capaz de sentir a situação dos que se foram, dos que depois de quebrarem laços de relacionamento, se distanciaram da sua presença. Então vem o convite feito pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que é misericórdia, o Deus que é longanimidade, o Deus que é amor, o Deus que sempre se apresenta para aqueles que estão distantes de si como um Deus gracioso e perdoador. Então ele diz: tornai-vos para mim. Esse é o Deus que a Bíblia nos revela. A Bíblia apresenta esse Deus de convites, esse Deus que não fecha definitivamente as suas portas para os seres humanos, o Deus que não cerra as portas de uma vez, mas o Deus que está sempre na expectativa de que o coração do pecador seja de alguma maneira tocado, e esse pecador sinta as suas misérias, sinta os seus pecados e possa sentir profundamente
o seu fracasso na vida, e então escutar a voz do Senhor, que continua até nesse momento e continuará enquanto existirmos na face da terra: tornai-vos para mim, venham de volta, retornem, se reconciliem, se reaproximem de mim. Esse é o Deus que nos convida para darmos a meia volta, ao invés de continuarmos numa direção, darmos meia volta e voltarmos exatamente na direção contrária. Os que já fizeram isso experimentaram a doçura da face feliz, alegre, a face que dá as boas-vindas, a face de Deus, face acolhedora. Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele não abre mão das nossas vidas e está sempre nessa expectativa. Ele mesmo toma a iniciativa de estender a sua mão e fazer o convite: tornai-vos para mim. Quando nos distanciamos de Deus, nós corremos o perigo iminente, o perigo de enfrentarmos catástrofes, ainda que não sejam visíveis ou externas, mas internas. Começamos a desenvolver problemas interiores quando estamos distantes de Deus: medo, insegurança, incredulidade. Começamos a desenvolver frutos que não são espirituais, frutos carnais, que nos fazem ver e sentir e desejar a vida apenas para uma satisfação do aqui e agora, nesse momento. Não há futuro para a vida daqueles que estão distantes de Deus. Eles esperam por Cristo e pela sua misericórdia apenas para esta vida. Esses são considerados por Paulo como pessoas infelizes, dignas de lástima, porque tudo quanto nós temos de forma imediata são experiências lisonjeiras. O escritor sagrado disse que há caminhos que aos homens parecem direito, mas o final deles dá sempre para a morte. Há um perigo iminente quando vivemos longe do Senhor. Lá no profeta Jeremias, Deus faz uma queixa a respeito do seu povo. Ele diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, viraram as costas para mim, se distanciaram de mim e foram e começaram a cavar para si cisternas, mas cisternas rotas, rachadas, que não podem conter as águas. Os nossos esforços para o nosso bem-estar, nós vamos descobrir cedo ou tarde que são esforços fracassados, que o resultado deles nunca são permanentes. Eles nos frustram e eles trazem tristeza para o nosso coração, derrota para a nossa vida. O Senhor Deus se queixa. Seu povo se foi dele, virou as costas e foi fazer a vida de acordo com o que dava na sua cabeça. Meus amados irmãos e meus amigos, a produção da vida, do coração, aquilo que vai surgir na vida e no coração de quem vive distante de Deus, são coisas que não permanecem. Elas simplesmente evaporam, elas se vão, elas nos enganam e elas deixam um profundo vazio no nosso coração quando estamos simplesmente distantes de Deus. Mas, deixe-me dizer, os incrédulos, os perversos, os ímpios, são sempre pessoas que estão distantes de Deus.
mesmo aqueles que viraram para trás, que tornaram para trás, que deixaram de andar, como a Bíblia diz, conosco, que se esqueceram que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus e na companhia daqueles que foram alcançados pela sua graça. Começam a caminhar no caminho dos incrédulos, ou dos perversos, ou dos ímpios. Sabe o que Isaías diz a respeito desses? Isaías, no capítulo 57, versículos 20 e 21, diz que o incrédulo, o ímpio, ou o perverso, ou aquele que vira as costas para Deus, eles são como um mar agitado, não pode ficar quieto, são sempre pessoas sem paz. E ele diz assim, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para esses, diz o meu Deus, não há paz. Viver distante de Deus é viver longe da verdadeira paz. Viver distante de Deus é viver sem sossego. Uma certa altura da vida de Jesus com os seus discípulos, lá em João 6, versículo 67, o Senhor prega uma mensagem e as pessoas se escandalizam e vão embora, viram as costas e se vão. E Jesus então pergunta para os seus discípulos, vocês também não querem ir? Eles logo chegaram à conclusão que ir para longe de Jesus é ir para lugar nenhum. É viver ou buscar aquilo que não produz vida, que não produz esperança. Então Pedro responde, para quem iremos nós, Senhor? Se é aqui contigo que nós temos visto e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que dá esperança, aquele que dá vida, aquele que resolve os nossos problemas interiores. Sabe, o convite do Senhor é feito sempre com misericórdia. O seu convite é tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Tornar para o Senhor significa arrepender-se, mudar de direção. Você passará a construir a vida num outro patamar, numa outra base. Não em qualquer lugar, mas numa base sólida. O salmista diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, aliás, Isaías diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, versículo 4. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele ensina que se nós construirmos as nossas vidas, dermos ouvidos aos seus ensinos, nós seremos comparados a um homem muito prudente, que passou a construir a sua casa firmada numa rocha, de tal maneira que mesmo que venham as intempéries dessa vida, mesmo que aconteçam as experiências mais desastrosas desta vida, então essa casa vai permanecer firme, porque está firmada na rocha. Jesus se coloca para nós como aquele que tem de fato o controle dessa rocha, e a rocha de Jesus é a sua própria palavra, sobre a qual nós construímos a nossa fé e a nossa esperança. Jesus diz em Mateus 11, 28, Ele convida aos fracassados, aos pessimistas, aos tristes, aos desesperados, por causa das suas próprias e pobres escolhas. Ele diz, vinde a mim, cansados, oprimidos. Se você é um desses que está cansado, a sua própria vida, na sua própria vida você está buscando cavar a sua cisterna, de onde você vai tirar água para saciar a sua sede, mas não está dando certo. A cisterna que você cava nunca dá certo, porque você mesmo está procurando construir a sua própria vida e procurando encontrar os seus próprios caminhos que te levem à vida. É como uma cisterna rota e quebrada. Essas águas, elas não vão ficar, elas irão sumir, porque essa cisterna será sempre uma cisterna rota. Jesus diz, vinde a mim,
e encontrareis descanso para as vossas vidas. Você sabe, os nossos dias são dias difíceis. Você já deve ter percebido isso. Os nossos dias são desafiadores. Você já deve ter experimentado isso. Há dias que parece que é o fim da nossa vida. A tristeza bate, o desespero bate. Mas se você quer viver uma vida apesar das intempéries e das dificuldades, dê ouvidos ao convite do Senhor Deus, que diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Você vai encontrar paz, porque o nosso Deus é o Deus da paz. Você vai encontrar sossego na sua alma, porque o nosso Deus é o Deus da paz. Você vai encontrar esperança, porque Cristo Jesus é a esperança de Deus para a humanidade que está cavando as suas próprias cisternas, fazendo o seu próprio caminho, caminhando pelos seus próprios caminhos, fazendo as coisas de acordo com os seus próprios pensamentos. Olha, se você entregar a sua vida ao Senhor hoje, dando ouvidos ao seu convite, você se tornar uma nova criatura. Você vai se tornar um homem, uma mulher, cuja esperança nunca murcha, nunca falha, porque essa esperança virá fazer parte da sua vida. A Bíblia chama essa esperança de Jesus Cristo, aquele que não morre mais, aquele que não passa mais, aquele que fica conosco para sempre. E nos garante a vida como um dom dado por Ele, para experimentarmos eternamente. Dê ouvidos a Deus. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Senhor, nos ajude a caminhar na Tua presença, a dar ouvidos à Tua voz, a permitir que o Senhor venha e reine em nosso coração, para encontrarmos a verdadeira paz e experimentarmos a verdadeira vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.